Foi. Bom, turma, para quem não está... Alguém aqui não estava presente na primeira aula hoje da manhã? Alguém não estava presente na primeira aula? Sim ou não? Todo mundo estava presente? Quem não estava presente aí na primeira aula, se manifeste, por favor. Ligue o áudio aí e me dá um ok aqui. Eu não estava. Eu quem? Sofia? Sofia, isso. Sofia, muito prazer, seja bem-vinda. Meu nome é Tiago, tá? E nas próximas 2 semanas eu serei o professor de geografia de vocês, tá? Substituindo aí a professora Tânia, não é isso? É Tânia, né? Tânia e a Denilce. É isso mesmo, pessoal? Isso. Uhum. Então, nas próximas 2 semanas eu serei o professor substituto de vocês e espero que nessas 2 semanas eu possa tirar todas as dúvidas de vocês aí em relação ao conteúdo, tá bom? Sofia, na nossa primeira aula da manhã, eu fiz uma breve revisão de tudo que vocês trabalharam até aqui em relação ao capitalismo, né? Então, parece que vocês viram aí na frente 1, cartografia, e na frente 2, globalização e capitalismo, não é isso? É isso que vocês estão estudando até aqui. Certo, Sofia? Certinho. E até aqui, desses conceitos, você está com alguma dúvida, Sofia? Ficou algo que você ainda não conseguiu entender, que você quer esclarecer? E aí? Não, tá tranquilo até. Não, beleza, então. Bom, então a gente falava, Sofia e os demais, sobre essas várias fases do capitalismo até aqui, né? E a gente falava muito a respeito da globalização e tendo o Brasil como pano de fundo. Então, o que acontece, pessoal? Logo após o final da Guerra Fria, né, aquela polarização ideológica que até então existia entre o capitalismo e o socialismo, ela acabou ganhando novas facetas, né? Porque se a gente for analisar em tese, a Guerra Fria ela mudou os personagens, né? Durante a Guerra Fria, né, a antiga União Soviética, juntamente com os Estados Unidos, eles não conflitavam diretamente. Eles não se atacavam diretamente. O que eles usavam, então, a seu favor? Qual que era a grande disputa que eles travavam naquele momento? Qual era a corrida que eles travavam naquele momento? A corrida o quê? A corrida o quê, pessoal? A disputa no tecnológica, nos armamentos, A corrida aeroespacial também. ideológica. E a corrida aeroespacial também, né, Pietro? Que a gente há de concordar que durante a Guerra Fria, tanto os Estados Unidos quanto a antiga União Soviética, eles estavam nessa disputa constante pelo poder para ver quem não apenas iria dominar o mundo sob a ótica ideológica, política e econômica, mas também quem chegasse no espaço primeiro. Então, como você bem disse aí, ô Pietro, durante a Guerra Fria, o mundo ele viveu 3 guerras em uma, né? Viveu uma guerra tecnológica, que era justamente essa disputa constante, né, entre os Estados Unidos com a União Soviética. Tanto é que é na Guerra Fria que o GPS, que é um importante sistema de navegação via satélite, passa a se tornar mais potente e mais eficiente nessas eventuais disputas territoriais, né? Então, houve essa guerra tecnológica para ver quem iria deter mais conhecimento, mais poder, né? Porque nós temos que pensar que a Guerra Fria ela ocorreu em meio no final da segunda e início da terceira Revolução Industrial. Então a gente tem que fazer essa análise também, né? Porque quando começa a Guerra Fria, em 1947, foi um momento em que a atividade industrial ela ganhava um novo cenário. É quando toda a produção industrial ela deixava de ser padronizada naqueles moldes, né, das correntes fordista e taylorista e passa a se tornar uma produção industrial mais o quê? Personalizada. É quando começa a entrar em cena a corrente industrial do toyotismo, né? É quando a Toyota ela implementa na sua fábrica um modelo de produção cada vez mais o quê? Personalizado. Tanto é que nessa época
de recuperação econômica do Japão, porque a gente sabe aí que no final da Segunda Guerra Mundial o Japão ficou totalmente devastado. Os ataques em Hiroshima e Nagasaki simplesmente reduziu a pó o país. Então, esse processo de reconstrução, né? É claro que teve a intervenção do Plano Marshall, né? Teve toda aquela ajuda, entre aspas, dos Estados Unidos, mas nessa tentativa de reconstrução econômica, né, o modelo industrial adotado pela fábrica da Toyota foi crucial para que o Japão viesse a se tornar, de fato, uma grande potência. Vocês chegaram a estudar essas correntes industriais, certo? Taylor, Ford, Toyotismo, Volvismo. Vocês lembram dessas correntes? Lembram dessas correntes ou não? Alguém lembra aí? Sim, a gente chegou a estudar isso, porém eu não lembro direito a diferença entre cada uma, sabe? Então, vamos lá, Victor. O que acontece? Durante a primeira e a segunda Revolução Industrial, tá? Os modelos de produção, obviamente, eram para atender um mercado extremamente o quê? Era para atender um mercado que tinha essa fome de consumo. Diferente da primeira Revolução Industrial, que teve como destaque somente 2 setores da indústria, que foi o setor metalúrgico e o setor têxtil, obviamente por conta, né, da exploração das reservas de carvão mineral, que a Inglaterra, naquela época, fazia de uma maneira brilhante. A segunda Revolução Industrial, já em meados do século XIX, ela passa a concentrar outros cenários. Então, quais foram as indústrias, o Victor e os meus alunos do terceiro ano? Quais foram os principais setores industriais que se destacaram na segunda revolução, do século XIX à primeira metade do século XX? Siderurgia, metalurgia, petroquímica, né? Construção civil, automotiva. É quando eles começam a perceber que, ao criar os motores movidos a combustão, a exploração do petróleo seria algo extremamente lucrativo. Então, diferente da primeira revolução, onde os recursos energéticos eram extremamente limitados, basicamente era só o carvão mineral, na segunda revolução não. É quando eles começam a explorar comercialmente, né, e intensamente o petróleo, o gás, né, os minerais radioativos, né, dentre eles o urânio, o césio, enfim. Então, a segunda revolução industrial ela acabou sendo um ponto culminante para que as grandes potências econômicas, de fato, se consolidassem como potências. E aí, logo no início do século XX, quando os Estados Unidos já eram uma exímia potência, a Alemanha, França, Itália, Portugal, Japão, né? Então, automaticamente, aquele cenário periférico desse centro do capitalismo passa a se destacar. É quando o capitalismo, então, ele entra em cena. E aí, em relação aos meios de produção, você pega, então, Taylor e Ford, que foram 2 importantes estudiosos, teóricos dessa produção industrial. James Taylor, inglês, né? Henry Ford, né, estadunidense. Então, quando Ford e Taylor eles começam a trabalhar, né, toda essa implementação industrial por meio de uma hierarquia funcional, por meio de uma economia planificada e por meio de uma produção padronizada, então é naquele momento em que a produção ela passa a ser o quê? Abundante, ô Victor. Então, a gente começa a ter, né, uma abundância de produtos que, inicialmente, teriam uma durabilidade maior. Vocês já assistiram aquele filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin? Alguém já assistiu aquele filme? Tempos Modernos, do Charlie Chaplin? Sim. Sim? Para quem não assistiu, eu vou estar mandando lá no grupo, daqui a pouco. É um filme sensacional, é um clássico do cinema que mostra justamente isso. Então, exatamente, é aquele, Maria Laura, que ele trabalha na fábrica e ele vai fazendo aquele serviço manual e braçal.
que é uma crítica, na verdade, ô Maria Laura, sobre o modelo de atividade naquela época. Naquela época, clássico, é um clássico. Naquela época, o que é que acontece? Não havia uma certa organização no trabalho, né? Não havia uma certa, como que eu posso dizer? Não havia, naquele momento até então, uma preocupação em relação à saúde do trabalhador. Essa divisão do trabalho, ela era totalmente hierárquica. Então, se o Pietro, por exemplo, ele fosse contratado para ficar apertando o parafuso da rebiboca da parafuseta, ele ia ficar ali anos da vida dele só apertando parafuso. Ele não saberia, ao certo, qual seria o final daquela produção. E aí chega um determinado momento, então, que as grandes fábricas, elas começam a ter ali, né, um grande acúmulo de material, porque chega um determinado momento em que você não consegue mais ter quem comprar. Essa padronização já começava a comprometer o capitalismo industrial naquele momento, né? Então, as fábricas, elas começavam a ter pátios abarrotados de mercadoria, porque não tinha mais quem comprar, né? E aí entra em cena, na segunda metade do século XX, mais precisamente na década de 60, né? Um importante economista japonês chamado Taiichi Ohno, que é então contratado pela fábrica da Toyota para mudar esse sistema. É quando entraria em cena o menos é mais. Menos quantidade, mais qualidade, né? E como você vai trabalhar isso? Por meio da obsolescência planejada. Então, naquele momento, eles começam a perceber que a melhor maneira de você manter essa sociedade consumindo constantemente seria como? Tornando ela refém desses produtos, né? Então, os produtos eles passariam a ser melhores em determinados aspectos, mas para isso eles precisariam durar o quê? Menos. Então, para quem era mais vantagem comprar uma geladeira que iria durar 20 anos? Para o consumidor ou para a fábrica, para o fabricante? Quem era mais vantagem? Para o consumidor. Então, vamos pegar um exemplo. Vamos supor que a Maria Luísa, hoje, ela vai comprar um celular. Maria Luísa, quando você vai comprar um celular hoje, qual é a primeira coisa que você vê? Qual que é a primeira coisa que te chama atenção, Maria Luísa? E aí, Maria Luísa? Tiago, eu gosto de olhar os gigas. Os gigas. E aí, no caso, você vai olhar esses gigas focado em um smartphone ou um iPhone? Eu prefiro iPhone. Por quê? Não sei, acho que a vida inteira comprei iPhone, aí acostumei. Isso que a Maria Luísa acabou de falar, pessoal, é um exemplo clássico do tanto que a gente aqui é refém de uma cultura, de uma marca, de uma moda, né? Os produtos da Apple, eles trazem consigo um peso muito grande. Qual é o peso que os produtos da Apple trazem? Que são produtos o quê? São produtos de quê, pessoal? Qual é? A Apple você traz consigo uma glamorização junto, né? Tem todo um glamour, né? Tem toda uma questão de qualidade, né? Você tem aí praticamente um perfeccionismo. E isso é uma marca registrada, pessoal, da terceira revolução industrial. A partir do momento em que as grandes marcas, elas começam então a perceber o seguinte, gente, a gente precisa fazer com que eles consumam mais. Como que a gente vai fazer isso? Como que eu vou incentivar a Maria Luísa a comprar um aparelho telefone de uma determinada marca, sabendo que no ano que vem vão ser lançados 3 modelos distintos, que no inconsciente dela, ela vai ser induzida a comprar outro.
Porque, ao meu ver, hoje, um dos grandes problemas de quem tem iPhone, Maria Luísa, não sei se você vai concordar, é que para quem tem um iPhone hoje, por exemplo, o 6, e quer comprar um 8, ele vai ter uma certa dificuldade em vender aquele iPhone 6. Porque, eventualmente, o valor de um iPhone 6, ela pode comprar um outro aparelho. Eventualmente, um smartphone. Vocês estão entendendo até aqui? Tá claro até aqui para vocês? Então, por exemplo, Maria Luísa, qual que é seu modelo de iPhone hoje? O meu é o 11. O 11. Então, ou seja, você só está a um modelo atrás do 12. Porque o que a Apple, então, ela faz? Ela lança o iPhone 11, o iPhone 11X, XXY, e aí até chegar no 12, não é isso? No ano passado, o que a Apple ela fez? Ano passado, não sei se vocês vão lembrar, mas quando a Xiaomi começou a se popularizar no mundo, que hoje é uma das grandes pedras nos sapatos da Apple, obviamente, quando a Xiaomi começou a se popularizar de uma maneira absurda, sabe o que a Apple fez? Antes dela lançar o iPhone 12, ela lançou 3 linhas de iPhone praticamente na mesma semana. O iPhone X, XS e X Plus, que seria o iPhone 10. Não sei se vocês vão lembrar disso. Essa guerra comercial é algo tão louca que a gente fica refém à mercê de tudo isso. Vocês estão entendendo até aqui o tanto que isso é loucura, gente? Vocês estão entendendo o tanto que isso é louco? E aí o que acontece? Pois é, aí ela vende um aparelho, ela lança em mercado um aparelho, que até então é a revolução dos iPhones, que é o iPhone 12, que hoje no Brasil está custando em torno aí de 12, 13, até 14 mil reais. E aí ela lança no mercado um aparelho celular sem o carregador e sem o fone de ouvido. Gente, isso foi uma jogada de marketing violento da Apple. Eles fazem isso usando qual argumento? Qual é o argumento que eles usaram para isso? Meio ambiente, né? O meio ambiente, Ana Clara. É a palavra do momento. O suprassumo do momento é o meio ambiente. Né? Só que isso é uma estratégia, gente. Tem uma estratégia em cima disso. Né? Aí você pensa bem, tá, eu vou comprar um aparelho sem um carregador e sem um fone de ouvido. Ué, mas a bateria dele vai ser infinita? Ele vai carregar pelo sol? Energia eólica? Né? Mas tudo isso é para fazer com que mas é o mercado. E aí, só para vocês entenderem o tanto que a gente fica refém disso, Maria Luísa, você já está inserida no Clubhouse? Já recebeu lá o seu convite do Clubhouse? Ainda não, nem sei o que é isso. Não sabe? Bom, alguém já ouviu falar do Clubhouse? O Clubhouse é a nova rede social do momento. O Clubhouse é uma rede social onde está todo mundo, né, desesperado para entrar. E essa rede social, Maria Laura, primeiro, ela só é acessível para quem tem iPhone. É uma rede social que funciona por podcasts, né? Você faz reuniões por meio de áudios. É a sensação do momento. Né? Hoje, tudo é o Clubhouse. É uma rede social que, primeiro, só pode participar quem tem iPhone. E, segundo, só quem é convidado. Então, você, Maria Luísa, você tem um iPhone, se eventualmente você conhecer alguém que está no Clubhouse e que te mandar um convite, você tem acesso. Só que detalhe, cada usuário só pode mandar 2 convites. O que você escreveu? É a união da burguesia. É uma definição interessante, né? Então, na verdade, o que acontece? Vocês começam a perceber o tanto que isso vai se articulando? Olha, por exemplo, a Maria Luísa, que tem um iPhone, não sabia dessa rede social. Mas é a sensação do momento, Maria Luísa. Né? Para quem tem o iPhone hoje, para quem está cada vez mais empenado nesse mundo globalizado, né? Nessa globalização do mercado, Nicole, hoje, se você... Maçonaria da Apple, aí você pegou pesado, hein? Você foi meio que cabo da Ciolo, né, agora, hein, Victor?
Maçonaria da Apple, né? Só falta falar aí que isso é uma invenção dos Illuminatis, né? Oh, saudades do Cabo Daciolo. O Cabo Daciolo foi um presidente que a gente não quis eleger, né, gente? Glória a Deus. Então, voltando aí, na verdade, o que acontece? Esses são exemplos, aí sim, Pepeu, concordo com você. Se porventura, né, o Cabo Daciolo não se lançar candidato em 2022, eu vou fazer uma mobilização para que ele se lance candidato a presidente e tenha como vice o meu querido e amado Tiririca, que é aí, né, um político sensacional. Então, na verdade, o que acontece? Estou sendo irônico, viu, pessoal? Estou sendo irônico aí, obviamente. Mas, então, voltando aí, qual que é toda essa dinâmica de funcionamento, tá? A partir da terceira Revolução Industrial, o Maria Eduarda, Jordano, Arthur, Pietro, os demais presentes, é a partir da terceira Revolução Industrial que eles começam a perceber, então, a real necessidade de manter a sociedade refém dessa dinâmica. Gente, vocês podem perceber, hoje a gente fica tão refém desses recursos, a gente fica tão refém desse mundo globalizado, que muitas das vezes a gente não consegue acompanhar todas essas novidades. Olha para vocês, viu? Eu acabei de falar uma coisa que para muitos era desconhecido, que é o quê? Essa rede social, o Clubhouse. Eu tenho certeza que assim que acabar essa aula, muitos de vocês já vão começar a pesquisar lá, né? Como entrar nessa rede social, né? Pode ser que você nem queira mexer, mas o simples fato de ser uma novidade, o simples fato de ser algo que você sabe que hoje é a sensação do momento, você quer participar. Vocês estão entendendo até aqui, pessoal? Tá claro até aqui? Sim ou não? Maria Luísa, eu aposto que você agora ficou curiosa para saber mais a respeito desse Clubhouse, né, Maria Luísa? Sim ou não? Fiquei, vou pesquisar depois. Pesquisa aí, tá? Bom, eu abri minha conta no Orkut, caso depois, quem quiser, eu mando lá o meu convite para vocês me aceitarem no Orkut. Beleza, pessoal? Sem nenhum menor problema aí. Então, voltando a essa questão desse modelo de organização, tá? O mercado ele vai em cima disso. Então, quando esse importante economista japonês, Taiichi Ohno, ele implementa na fábrica da Toyota, Pietro, duas grandes políticas de produção industrial, tá? Tanto a política do just in time, quanto a política dos 5 zeros, aquilo ali seria uma revolução. Porque ali a palavra meio ambiente, Ana Clara, volta a ser discutida sob a seguinte ótica. Cara, isso vai me dar bons lucros. A terceira revolução industrial, ela acontece juntamente com a segunda revolução agrícola. Vocês chegaram a estudar a segunda revolução agrícola? Sim ou não? Chegaram a estudar a segunda revolução agrícola? Conhecida popularmente como Revolução Verde. Já estudaram alguma coisa a respeito? E aí? Agora, por esse nome, sim. Por esse nome, sim. O que vocês estudaram a respeito da Revolução Verde, ô Victor? O que vocês lembram disso? É a utilização de novas técnicas, né? Inseminação diferente, Exatamente. etc., que aumentou a produção. Exatamente. É a era dos transgênicos, né? É quando os grandes laboratórios de pesquisa eles começam a perceber que naquele instante a indústria alimentícia seria a grande sensação do momento, tá? Na época, então, né, os grandes laboratórios farmacêuticos, dentre eles a Bayer e a Monsanto, eles então começam a investir pesado em pesquisas para modificar geneticamente os alimentos. Usando qual argumento? De que naquela época, né, para acabar com a fome mundial, para erradicar a pobreza e a fome, seria extremamente necessário que viesse a aumentar a produção dos alimentos. Ou seja, eles venderam uma ideia para os países subdesenvolvidos, para os países emergentes, de que se nesses países eles começassem a industrializar a produção dos alimentos, a modificar geneticamente os alimentos, esses países ficariam livres da fome e da pobreza. Mal eles sabiam
que pobreza e fome não são problemas ambientais, são problemas socioeconômicos. Mas essa grande sacada, né, dos grandes laboratórios, a Bayer, a Monsanto, dentre tantas outras, fez naquele instante com que a indústria de alimentos explodisse. E aí entraria em cena, né, as marcas famosas de fast foods. O Burger King, MC Donald, MC Donald McDonald's, tá, gente? O McDonald's, Subway, KFC, né, Pizza Hut e essas marcas famosas que a gente conhece, né? Então, naquele momento, eles começam a perceber que a sociedade, ela se tornava cada vez mais o quê? Refém do consumo, refém do tempo, refém do trabalho. Porque qual foi a ideia vendida na terceira revolução industrial? Time is money. Tempo é dinheiro. Se você perde tempo, Paulo, você está perdendo dinheiro. Então, naquele instante, o que eles estavam priorizando? Uma mão de obra cada vez mais qualificada. Só que essa qualificação da mão de obra, você não podia ter tempo para ficar pensando. Você tinha que trabalhar, né? E aí as pessoas elas acabaram criando um círculo muito perigoso e vicioso, que era o quê? Ter cada vez mais pressa e cada vez menos tempo. Gente, tentem lembrar como era a rotina de muita gente antes da pandemia. As pessoas elas viviam atrasadas. Acordava atrasado, saía de casa atrasado, chegava na escola atrasado, no serviço atrasado, saía atrasado, ia almoçar atrasado, quando tinha tempo, voltava atrasado, chegava em casa atrasado, para dormir atrasado, para acordar atrasado. E aí, nos poucos momentos de lazer, chegava em casa, ligava a televisão e começava a ser bombardeado por um monte de propaganda. Você não presta, o cabelo não presta, o papel não presta, quando pá, Jequiti vai às compras. Então, nesse círculo de que você não podia pensar, você não podia parar, as pessoas, então, elas começaram o quê? A mentalizar essa frequência. De que tempo é o quê? Tempo é dinheiro. E aí, você vai se entupindo cada vez mais desses alimentos modificados geneticamente. É claro, gente, que toda moeda tem os dois lados. Tá? Então, fique bem claro isso. Eu vou virar para vocês e falar que eu sou contra os alimentos transgênicos? Não, eu não vou cometer essa hipocrisia. Tá? Eu sou refém dos alimentos transgênicos, né? Principalmente os embutidos. Né? Na minha concepção, bacon e calabresa é vida, mas tudo bem. Né? Então, o que acontece? Aí é que está, o Victor. Todo derivado de milho é transgênico? Não, não é. Não, porque vai depender. Ainda existe muito a produção orgânica. É aí que começaria a ter, o Victor e turma, o embate entre a produção orgânica com a produção transgênica. Qual é a diferença? Na produção transgênica é permitido, é autorizado, tá? Você utilizar de insumos para combater eventuais pragas. Então a gente não pode aqui também cometer a sandice de demonizar os transgênicos, tá? E no caso dos alimentos orgânicos, não. Tanto é que hoje, né, você presencia uma supervalorização da agricultura orgânica, familiar. Então, justamente por conta desse histórico de que por muito tempo, né, os alimentos transgênicos foram sendo demonizados, criou-se toda essa questão de torná-los vilões. Então, hoje você tem uma valorização dos alimentos orgânicos. Tanto é que essa valorização é até mesmo financeira. Se você vai no supermercado, se você vai numa feira livre e você tem a opção de comprar um produto orgânico de um produto transgênico, qual vai ser mais caro? O orgânico ou o transgênico? Qual que é o mais caro? O orgânico, né? Mas, esteticamente, visivelmente, qual chama mais a atenção? Um transgênico ou um orgânico? O que vocês acham? Que esteticamente chama mais a atenção? Um alimento orgânico ou um transgênico? Vocês já viram? Transgênico, gente. Vocês já viram aquelas frutas sedosas, brilhantes, né? Não dá nem vontade de comer de tão bonito que é.
aquilo ali é transgênico. Agora, os alimentos orgânicos, esteticamente, nem sempre eles são bonitos. Isso também é uma ideia vendida a partir da terceira revolução industrial, que é a questão do marketing, do visual. Então, vamos supor a Nicole. A Nicole ela vai comprar uma camiseta. Vai ter a opção de comprar uma camiseta lisa, sem nenhuma estampa, e ela vai pagar lá no Lojão Popular R$ 9,90, e ela vai ter a opção de comprar uma camisa lisa, porém com desenho de uma lagartixa. Nesse desenho de lagartixa, o que ela iria pagar R$ 9,90, ela vai pagar R$ 99,90. O que ela vai estar pagando ali? Ela vai estar pagando pelo quê, especificamente ali? Pela camisa ou pelo aquele desenho de lagartixa que vai estar estampado ali? E aí, Nicole? O que você vai estar pagando? Nicole, está presente? Nicole? Vamos pegar outra, então. Sofia, está aí, Sofia? Sofia está presente? Tô. Sofia, nesse exemplo da camiseta, você tem a opção de comprar uma camiseta lisa, sem marca, sem nada, e você tem a opção de comprar uma camiseta com o desenho de uma lagartixa. Qual dessas duas camisetas você vai pagar um preço mais caro e por quê? Vou pagar mais caro na da lagartixa, mas o motivo eu não sei. O motivo é que essa marquinha da lagartixa, claro que eu não, né, gente? Tô fazendo aqui uma analogia metafórica da Lacoste, né, que é o jacarezinho lá. Por que as roupas da Lacoste ou de qualquer outra marca eventualmente vão ser mais caras do que uma roupa sem marca? Porque essa marca ela já traz o quê? Uma glamorização. É o que o Victor falou lá no início sobre a Apple. Quando a gente vai comprar um produto, Sofia, a gente vai inicialmente pelo quê? Pelo visual. Não é isso? O que nos chama a atenção inicialmente não é o visual? Tanto é que não tem a célebre frase de que a primeira impressão é a que fica? Primeira impressão, gente, é o visual. Então, a partir do momento que as grandes empresas elas começam a perceber que isso era crucial para se manter no mercado, começa todo um trabalho, então, de quê? De instintivamente, intuitivamente, manter a sociedade nesse círculo vicioso do consumo, consequentemente do capitalismo. Galerinha, até aqui alguma dúvida? Perguntas, sugestões, críticas? Tá claro até aí? Pois não, Salomão? Foi sem querer e abri o chat. Não, tudo bem. Dúvidas até aqui, pessoal? Sem perguntas? Temos ainda 4 minutos. O Vitor está presente aí? Vitor? Sim. Foi você que me mandou mensagem lá no privado, Vitor? Da SpaceX? Não, esse aí foi outro. Não, fui eu. Eu quem? Cadê o Vitor? Manifeste-se aí. Eu aqui, ó, Vitor Augusto. Vitor Augusto, Aqui. então, eu vou estar te mandando lá no WhatsApp aquilo que eu falei que eu vou te dar, tá? Alguém mais aqui está pensando em fazer o vestibular da SpaceX? A prova da SpaceX? Eu tô também. Quem estiver Eu pensando também em tô. fazer a prova da SpaceX, que é a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, me manda uma mensagem lá no privado que eu ajudo vocês a estudar para a prova na parte de Geografia e Atualidades, tá? Até o ano passado eu lecionava aí para os aspirantes a escola, então, né, eu me coloco à disposição para ajudar vocês aí nessa parte de Geografia e Atualidades, tá bom? Então depois vocês me mandam uma mensagem lá no WhatsApp, que aí, se for o caso, a gente cria um grupo e aí eu vou ajudando vocês aí nessa parte, tá bom? Pessoal, tranquilo até aqui? Sem dúvidas, sem críticas. E aí? Temos ainda 3 minutinhos. Beleza. Sem dúvidas? Bom, então, Tranquilo. assim que terminar essa aula, eu vou fazer toda a edição aqui e vou disponibilizar para vocês
as 2 aulas gravadas de hoje. Vou mandar uns materiais de estudos lá em slides para dar uma complementação em tudo que foi falado até aqui. E é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição lá no WhatsApp. Agradeço aí pela participação de todos e é isso. Nos vemos na próxima aula. Beleza, pessoal? Tranquilo? Falou, Thiago. Gente, Tchau, Thiago. brigadão. Foi um prazer Não, estar com falou. vocês. Espero que nessas próximas 2 semanas eu ajude vocês no que tiver ao meu alcance. Galerinha, valeu. Beijão para vocês e até a próxima.